Então, pessoal, vou falar aqui um pouco aqui sobre o fechamento do motor. Na verdade, essa questão do fechamento aqui tanto serve na questão de quando está fazendo a colocação das bobinas aqui no ferro estator, quanto também é na hora que você vai fazer os fechamentos final, ou seja, vai finalizar aqui todas as pernas de fio, que é as bobinas que você fez lá na bobinadeira, e vai precisar unir uma com a outra para que determine os terminais de ligação para velocidade 1, 2, 3, linha, capacitor. Então, após essa colocação, como é que nós fazemos essa ligação, tanto na colocação das bobinas aqui, quanto a ligação final. Então é isso aqui que nós vamos ver aqui em diagrama. Eu particularmente, eu acho bem mais fácil a compreensão mostrando em diagrama elétrico do que colocando as bobinas aqui mostrando a vocês. Por que eu acho isso aí? Porque colocando as bobinas aqui, o fio é muito fino, então fica um vídeo muito difícil de ser mostrado com detalhes a respeito de ligação de uma bobina com a outra. Vamos dizer, coloquei uma bobina aqui, então vou colocar a próxima. Então, para mim mostrar a vocês a conexão da próxima, é bem mais difícil compreender aqui. Até que o primeiro grupo, ou seja, vamos dizer, eu coloquei primeiro as bobinas principal, um exemplo. O auxiliar, não interessa. Mas eu coloquei a primeira. Essa primeira até que é mais fácil de eu ou qualquer um que tenha vídeo aí no YouTube mostrar a ligação de uma com a outra. Porém, a segunda, devido já estar com as quatro bobinas aqui, o fio bem fino, cheio de perna para um canto para outro. A segunda bobina para você mostrar e no final, na verdade, as ligação, essa aí sim aí não, ninguém compreende mais. Muito fio, muita perna de fio, não se vê mais o fio, não vê movimento de quando está uma ligação de uma para outra, como é que é feito. Então, o diagrama bem mais simples de compreender. O que é apresentado aqui no diagrama é o mesmo que vai ser feito aqui. Você vê que esse ferro estator está aqui, nós temos os locais das bobinas, que chama-se aqui os canal do ferro estator. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 canais. Geralmente motores de ventilador são 16 canais. Esses ventiladores mais comuns de mesa, né? 40, 30, 50 centímetros e aí por diante. Então vamos lá. No diagrama é bem mais fácil a compreensão da ligação de uma bobina com a outra. Eu vou fazer aqui 3 círculos, simbolizando como se fossem as 3 bobinas. Na verdade 4, e que só vai caber os 3. Eu fiz esse círculo, ficou meio grande. 3. Vou fazer uma outra folha. Fazer uma outra folha nós faz um pouco mais aparentável aí a questão dos círculos. Pronto, fazer ele mais aqui. 1, 2, 3. Cada círculo desse façam de conta que é uma bobina. Isso aqui quando você faz na bobinadeira sai aqui 4 bobinas, tá vendo? Vamos dizer que aqui seriam nossas bobinas principal. Vou fazer aqui mais embaixo mais 4, que seria nossas bobinas auxiliar. 1, 2, 3, 4. Então você vê que aqui eu não mostrei a questão de ligação de uma com a outra. Por quê? Quando você faz na bobinadeira, o sentido de enrolar essas bobinas é único. Se sua bobinadeira faz nesse sentido as voltas, todas as 4 vão estar com o mesmo sentido. Então aí tranquilo, não tem problema com isso. Porém, na colocação aqui sim você vai ter que inverter uma bobina e outra não. Vamos dizer, quando eu fiz na bobinadeira, eu fiz todas no mesmo sentido. Porém, na colocação aqui, não pode ser no mesmo sentido. Esse motor aqui em questão é 4 polos. Cada bobina dessas forma um polo. Trabalha com polo norte e polo sul. Trabalha com polo norte e polo sul. Polo norte e polo sul. Polo norte e polo sul. Os polos próximos um do outro aqui vão fazer o mesmo polo. Não vou entrar em detalhe disso aqui, que vai acrescentar bastante conteúdo na aula e ficaria, vamos dizer assim, gigantesco o vídeo. O pessoal reclama muito vídeo grande, apesar que esses conteúdos aqui não tem como apresentar em conteúdos minúsculos, na verdade.
Então é uma abreviação. Tanto que você vê, assiste vídeos e mais vídeos e não consegue chegar a tirar a sua dúvida que você tem. Por quê? Porque são pedaços de um conteúdo, não é nunca um conteúdo inteiro. Não, uma aula inteira disso aqui era um dia inteiro explicando detalhes para que você iniciasse, vamos dizer, agora e finalizar daqui a 8 horas depois de vídeo e talvez ainda faltasse conteúdo. Então não tem como. É só um curso, na verdade, que vai a sequência do conteúdo, início até o fim, ou então realmente assistindo por partes. Tanto que eu tenho muito conteúdo no canal a respeito de explicação de diagrama elétrico, rebobinamento, detalhes de motores em especial ferro estator, como tirar diagrama elétrico original daqui e reproduzir ele em um outro modelo. É como eu falei, é uma imensidão de conteúdo. Mas vamos aqui. Então aqui vamos dizer, você fez elas todas no mesmo sentido. Só que quando vai colocar aqui, você precisa que uma seja em um sentido, vamos dizer, vamos falar mais simples. Vamos dizer que uma bobina formou o polo norte, a próxima vai formar um polo sul. De acordo com o que já temos conhecimento sobre o ímã, um lado dele é polo norte, o outro é polo sul. Então um é invertido do outro. Tanto que você aproxima dois ímãs, um lado se atrai dele, se você virar ele, o outro lado se repele. Então um é polo norte e outro é polo sul, são contrários. Então essas bobinas vão ter que fazer isso também aqui dentro, quando ela estiver magnetizada. Então, para que isso aconteça, uma tem que trabalhar inverso da outra. Vamos dizer que essa minha bobina aqui em questão, deixa eu pegar aqui uma caneta de outra cor. Vamos dizer que essa minha bobina aqui em questão iniciou-se aqui, ó. Então, se ela iniciou aqui, automaticamente ela finalizou aqui. Quando ela finaliza aqui, vamos dizer que ela iniciou aqui, ela fez o sentido anti-horário, finalizou aqui. Essa daqui vai ter que fazer o sentido horário. Para que essa faça o sentido horário, a ligação dessa bobina com essa, ó, vai ter que ser aqui, ó. Entrar aqui e sair aqui, ó. Tá vendo? Então você vê que o sentido dessa aqui fez anti-horário, finalizou aqui, entrou nessa daqui já fazendo no sentido horário. Ou seja, quando a corrente elétrica circular aqui, ela vai ter que fazer esse percurso anti-horário. Quando passar por essa, vai fazer o percurso anti-horário. E as linhas de força produzidas através do campo magnético, do campo elétrico, na verdade, a indução magnética é produzida nesse espaço aqui, no caso, esse espaço do meio, é esse pequeno espaço que tem aqui do ferro. No caso, esse pequeno espaço do ferro, aqui é onde vai haver a magnetização. E esse ponto específico aqui, você vê uma coisa interessante, que nós, às vezes, só observando, não vê isso, que é isso aqui, ó. Essa bobina veio nesse sentido, subiu aqui, ó. Vamos dizer que é o fluxo elétrico. Veio, subiu aqui, ó. Quando ele subiu aqui, ele teve esse sentido subindo. Vamos dizer que essa corrente elétrica nesse sentido aqui, subindo, gerou um campo eletromagnético aqui com polo norte. Vamos dizer que foi polo norte. Então vamos dizer, finalizou essa bobina, subiu aqui, ó. Entrou nessa bobina aqui. Passou aqui nessa bobina aqui segunda. Qual o sentido que ela continuou aqui? A corrente elétrica. Veio aqui, subiu aqui, desceu por esse lado de cá dessa bobina e subiu aqui novamente. Então ela aqui tem o mesmo sentido, ou seja, o mesmo fluxo elétrico da corrente nesse ponto aqui, ó, das duas bobinas, o fluxo elétrico aqui tem o mesmo sentido. Então aqui vamos dizer que gerou um campo magnético de polo norte, vamos dizer assim. E aqui, qual o sentido da corrente aqui nesse exato ponto aqui, ó, dessa bobina? Descendo. O sentido da corrente elétrica nesse ponto aqui é descendo. Finalizou aqui. Quando finaliza aqui, ó, vê que essa bobina teve o sentido de enrolamento na colocação aqui, ó. Você observa isso. Uma perna do fio aqui, se ela fez esse circuito no sentido horário, a outra vai ter que fazer no sentido anti-horário. Então você vê que uma bobina trabalha invertida com a outra. O sentido das espiras, quando coloca no ferro. Então você observa que isso aqui, ó, subiu aqui, desceu, tá vendo? Desceu. Nesse circuito aqui do outro lado, subiu também. Então aqui tem dois circuitos. O fluxo magnético aqui, na verdade, a corrente elétrica, todas no mesmo sentido, dos dois lados dessa bobina. Então, induz um campo eletromagnético
na verdade não é nem eletromagnético, é um campo magnético no ferro. Ou seja, o fluxo da corrente através das linhas de força, não sei mais o que é, um conteúdo gigantesco, vou entrar nesse detalhe aí, gera um campo magnético nesse ponto aqui de mesmo valor. Ou seja, vamos dizer que aqui seria polo norte. Então, aqui desse lado, desceu o sentido da corrente aqui é descendo. Subiu aqui, a ligação desse lado aqui, ó, com a próxima bobina, como essa daqui foi no sentido anti-horário, essa daqui já obedeceu um sentido horário, essa também vai ser no sentido anti-horário. Para que essa aqui seja no sentido anti-horário, o terminal dessa é ligado aqui, ó. Desceu e fez o circuito anti-horário, finalizou aqui, ó. Então, se ela desceu aqui, ó, fazendo o circuito anti-horário, o sentido também vamos dizer, da corrente elétrica nela também é descendo. Então, essas duas geraram, vamos dizer, esse aqui gerou o polo norte. Vamos dizer que aqui seríamos polo norte. Aqui nós teríamos polo sul. Ou seja, um polo diferente do outro. Você vê que a corrente elétrica aqui nesses dois pontos é subindo e nesse é descendo. Quando terminou aqui que subiu, nesse ponto aqui da bobina, ou seja, no ponto lateral do ferro aqui, esse ponto aqui é subindo. Então a corrente elétrica aqui continuou subindo. Nessa bobina aqui nós temos também um início e um fim, que a ligação dessa com essa continua o padrão, ó. Sentido anti-horário, horário, anti-horário, e essa daqui vai ser o sentido horário. Então a ligação dessa passa para o outro lado da outra, ó, que é para obedecer o sentido horário, e também o sentido da corrente elétrica nesse ponto também é subindo. Então teríamos polo norte, polo sul, polo norte. Restou os dois extremos dessa bobina. E esses dois extremos, quem seria? Seria polo sul e polo sul. Por quê? Eu estou mostrando aqui em diagrama que nem se fossem as bobinas abertas. Só que eu vou fechar elas quando coloco nesse ferro aqui. Estão fazendo um círculo. Então o lado dessa bobina aqui, quando fizer o círculo, o lado dessa vai estar próximo do lado dessa, que vai fechar esse mesmo circuito aqui, ó. Vamos dizer, vamos ver se o lado dessa combina com o lado dessa, o sentido do fluxo. A corrente elétrica desceu aqui, então aqui foi descendo, ó. Tá vendo, ó? Você vê que quando eu mostrei as setas no sentido descendo, eu denominei aqui que é sentido sul, ó. Então aqui descendo as setas, ou seja, a corrente elétrica descendo, sentido sul. Ou seja, gerou um polo magnético de sentido sul. Aqui também é descendo, ó, sentido sul. Se ela desceu, fez aqui, então essa bobina, a entrada dela aqui, qual é o sentido de corrente? Se eu injetar uma corrente elétrica aqui, qual é o sentido da corrente elétrica? Também vai ser descendo, ó. Tá vendo? Sentido da corrente elétrica descendo, subindo, subindo, que já fez o circuito por lá descendo, ó, subindo, subindo, descendo. Então, esses dois aqui também vão estar próximos aqui numa ranhura dessa, que também vai gerar o outro polo sul. Então vamos ter um polo sul, polo norte, polo sul e polo norte. 4 polos no nosso motor. 4 polos repetidos. 2 polos norte e 2 polos sul. Um polo norte e um sul, um polo norte e um sul. Show! Essa daqui vai ser o mesmo sistema, não muda nada, a ligação é as mesmas. Uma bobina vai ter início, vai ter fim. Uma é invertida com a outra quando colocada aqui para gerar essa questão dos polos magnéticos. Então, automaticamente, sempre aqui o lado dessa bobina pula o lado da próxima, que vai ser ligado aqui, ó. O lado dessa pula o lado da própria bobina que liga aqui. Finalizou esse aqui, ó. Terminou o mesmo fechamento dessa bobina lá. Beleza. Temos aqui bobina auxiliar e principal. Isso aqui seria mais ou menos a colocação dessas bobinas aqui. Agora a questão de ligação, então é outro fator. Eu vou demonstrar numa linha reta o gráfico, não vai ser mais nessas bolazinhas. Aqui eu mostrei a vocês só para vocês entenderem um pouco a questão dos polos. Eu vou demonstrar aqui em linha reta. Vamos dizer que tivemos o início da bobina, fez as espiras, finalizou uma bobina, mais espiras ligou, finalizou outra, uma, duas, mais bobinas finalizou outra, 3 bobinas, mais outra, vamos dizer, finalizou 4 bobinas, final da bobina. 1, 2, 3, 4. Vamos dizer que aqui seria a nossa bobina principal. Então vamos lá. Eu vou fazer só os pontos e fazer os traços errados para nós simbolizar que sejam as bobinas. Aqui vamos dizer que seria a nossa bobina auxiliar. 1, 2, 3, 4 bobinas. Vamos dizer que isso aqui seria a bobina auxiliar de velocidade 1.
Mais uma, duas, três, quatro bobinas. Vamos dizer que essa daqui seria bobina auxiliar de velocidade 2. Vamos falar um ventilador para rebobinamento com ele em camadas. É o modo original que vem de fábrica. Esse modo de diagrama agora nós vamos falar a ligação final. Esse anterior que nós falamos aqui, ó, isso aqui é a ligação, o modo de colocação aqui. Tem gente que costuma dizer vira bobina, vira bobina. Eu não gosto de ensinar isso aí porque às vezes você está fazendo aqui, virou a bobina e mexeu para um canto, mexeu para outro, perdeu a noção como é que deveria ser agora e agora. Então não tentar entender esse negócio de virar bobina, mas sim tentar entender a ligação dessa bobina com a próxima, como é que é a ligação, que é esse fator aqui. Se uma bobina iniciou aqui, vamos dizer, iniciou aqui, fez o sentido das espiras dela, horário, terminou o outro terminal aqui, você sabe que a próxima que você vai fazer aqui, ela vai ter que o sentido das espiras dela vai ser anti-horário. Então aí você já não tem problema com querer virar a bobina. Você vai virar, vai, mas não é preocupação com virar a bobina, mas sim entender a posição dela no sentido que ela inverte as espiras, uma enrola para um lado, a próxima é para o outro, e assim até a última bobina. Então aqui a questão das ligações, eu vou falar aqui para vocês. Um rapaz uma vez me pediu um auxílio para mim tentar ensinar ele como ligar esse fechamento final, porque ele disse que estava com o motor aberto na bancada e não tinha conhecimento e tinha uma ruma de perna de fio e não sabia mais como fazer porque ele tinha soltado e perdeu a noção de como é que era, onde era as ligações na verdade. Eu perguntei ele quantas pernas de fio tinha na bobina dele. Ele disse, eu contei, tem 8. Digo, pronto, pois tá bom. Pelo menos as bobinas estão completa a quantidade de pernas de fio. Porque se você contar aqui, ó, vamos dizer que esse lado de cá seria os inícios. Então tem 1, 2, 3, 4 inícios. E aqui seriam os finais. 1, 2, 3, 4 finais. Então minhas bobinas realmente são 8 pernas de fio. Falta agora eu ligar minha bobina principal. Essa que eu botei mais separadazinha, que vamos denominar que seja a bobina principal, com bobina auxiliar. Bobina principal, bobina auxiliar de velocidade 1, bobina auxiliar de velocidade 2, bobina auxiliar de velocidade 3. Lembrando que a minha bobina principal são 4 bobinas. Vamos dizer que aqui teria 600 espiras, aqui 600, aqui 600 e aqui 600, formando cada uma seus polos. A auxiliar as velocidades, a mesma coisa. São uma bobina de velocidade 1, na verdade é um conjunto de 4 bobinas, que é 1, 2, 3, 4. Vamos dizer que tivesse 500 espiras, beleza. Então a segunda bobina, que seria a bobina de velocidade 2, também um conjunto de 4 bobinas, vamos dizer que aqui teríamos 200 espiras. E por último, bobina de velocidade 3, vamos dizer que aqui também tivesse um exemplo, 100 espiras. Então seria 1, 2, 3, 4 bobinas também de 100 espiras. Sim, aí a questão. Aí ele perguntou se tinha como eu dar uma força a ele nisso aí. Eu digo, rapaz, tem. Eu vou tentar aqui gravar um áudio. E você ouve esse áudio. E já pega o material que eu vou falar no áudio. E você já vai tentando fazer isso aí. Eu falei para ele pegar aquelas fitas isolantes que chama fita crepe. Para numerar esses fios. E marcar um a um para depois fazer só os fechamentos. Então o que eu passei para ele foi isso. E depois ele me falou que fechou sem problema nenhum. Maior facilidade do mundo. E depois andei analisando e vi que realmente fica bem fácil a compreensão. É questão de lógica. Então o que foi que eu passei para ele? Eu digo, olha, você pega as fitas crepe, identifique com o seu multímetro. Por exemplo, pega o fio aqui da sua esquerda, do jeito que está aqui no motor. Você vai ter 4 fios desse lado e 4 desse. Então você separa eles. Deixa 4 perninhas de um lado e 4 do outro. Beleza. A perna que você tem desse lado, você vai encontrar o final dela do outro lado aqui. Que seria isso aqui, ó. Vamos dizer. Você mediu aqui daqui pra cá. Vamos dizer que você mediu daqui pra cá. Não deu continuidade. Pra cá não deu. Pra cá não deu. Mas pra cá deu. Então sempre uma perna de fio desse lado vai dar continuidade com o outro. Falei pra ele, você identifique a bobina da parte de fora. Geralmente isso aí depende de quem fez a bobina, não interessa, mas geralmente você identifica a bobina lá de fora, ela vai estar sozinha em comparação às pernas de fio das outras. Então você identifica uma que vai ter uma bobina dessas separada, vamos dizer. De repente você identificou que a bobina aqui do lado de fora só tem uma bobina aqui que seria as bobinas principal, por exemplo.
As bobinas lá de fora você observou que tem uma perninha que sai aqui, outra que sai aqui. As outras de dentro você percebeu que tem mais de uma perninha no mesmo conjunto de bobina. Então, aqui tem mais perninha no mesmo conjunto de bobina, é o conjunto das bobinas auxiliar. Tá aqui, bobina de velocidade 1, 2 e 3. Então, quando você identificar que está sozinha o conjunto das bobinas, essa já seria as bobinas principal. Mas, independente disso, quando elas estão separadas que nem está aqui, geralmente essa principal tem uma resistência ômica maior do que todas as outras. Porque essas outras, geralmente é quase que a mesma quantidade, a soma delas é quase que a mesma quantidade de espiras da principal. Não é regra, mas sempre é quase para isso. Então, de qualquer modo, até pela resistência ômica tem como você saber. Vamos dizer, mediu aqui, teve, por exemplo, 300 ohms. Mediu aqui, deu 250. Mediu aqui, deu 200. Mediu aqui, deu 100 e pouco. Então, você já sabe que a que deu maior resistência ômica é a sua bobina principal. A segunda que deu maior resistência ômica, bobina de velocidade 1. A terceira, na verdade, não é a maior. Vamos dizer, bobina principal foi a que deu maior resistência ômica. Você marcou aqui, na questão para ele eu disse, olha, você meça a bobina, a que der maior valor de resistência ômica. Você analise isso, se você já perceber isso que eu falei, de ter uma bobina só, que só tem ela naquele conjunto, ou nas de fora ou nas de dentro, só tem uma perna de fio, então essa já é a principal. Tá sozinha, ela é separada das outras. E se você não identificar, de qualquer modo, você vai pela resistência ômica. A que você identificar com qualquer uma dessas duas características, você numera ela como lado A, que seria o início. Vamos dizer, lado A, que seria início. E lado B, que seria final. Beleza. Então, isso aqui você denomina na bobina principal. Lado A e lado B. As bobinas auxiliares, você faz o seguinte. Achou a bobina principal, ou seja, ou achou a bobina principal, identificou pela própria bobina aqui no ferro, ou mediu a resistência ômica, a que teve maior resistência ômica, essa é a sua bobina principal. Então você já marca ela lado A e lado B. Pronto, lado A você sabe que é início, B é final. Beleza. Marcou ela e deixa ela ali. Então agora você parte para as outras bobinas que seriam as bobinas auxiliar. A restante das bobinas que ficou para você agora saber quem é quem, a que tem maior resistência ômica é velocidade 1. Vamos dizer, mediu essa daqui, deu um exemplo, 300 ohms. Agora você não marca mais A e B, você marca 1 e 2. Então você marca 1 e 2. Beleza, já tem mais uma bobina que você marcou, encontrou um início e um fim. Beleza, lado 1 e 2. 1 no início e 2 no final. Show de bola. Encontre a próxima bobina das que restaram, que no caso agora nós só teríamos duas. A que tem maior resistência ômica. Sempre a questão é maior. Você começa pela maior e vai maior das que vão restando. Então, encontre a próxima que tem maior resistência ômica. No caso, vamos aqui. Nós teríamos bobina de velocidade 2. Também marca 1 e 2. Tá vendo? Essa bobina de velocidade 2, todas elas você vai marcar 1 e 2, 1 e 2. Que é 1 no início e 2 no final. Essa bobina de velocidade 2... você dá algum jeito de marcar alguma coisa nela para você identificar que ela é a bobina de velocidade 2. Por quê? Ou a 2 ou a 3, por exemplo. Para você diferenciar elas na ligação final. Ou então você, por exemplo, 1 e 2, 1 e 2. Aqui também só restou 1 agora, pronto. Então 1 e 2 também. Ó. Início e fim. Você só confirma se elas estão dando continuidade. De repente torou o fio em algum ponto e não tem continuidade. Se teve, beleza. Você encontrou agora as bobinas principal e as auxiliares, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Vamos dizer que você marcou aqui velocidade 1, você botou 1 e 2 e marcou mais um 1, 1,1, 1,2. Fez alguma marcação para você identificar que essa é a bobina de velocidade 1. Ou até vem com o multímetro novamente e confere se essa é que tem maior resistência ômica. Você começa a fazer seus fechamentos por essa. A principal você deixa por último. Então essa bobina aqui você começa, vamos dizer, desse lado aqui você já puxou um cabinho aqui e deixou para capacitor. Pronto, esse lado aqui já é capacitor. Então, por exemplo, na sua esquerda, botou um terminal na bobina que tinha na bobina das auxiliares. A bobina que tem maior resistência ômica, deixou um terminal para capacitor. Beleza. Então vem para o seu lado esquerdo aqui, para o seu lado direito, na verdade. Pega o terminal dela, que é o final, número 2, fecha com o número 1 da outra bobina, que seria o quê? Eu tenho uma bobina de velocidade 1, ela é fechada com a bobina de velocidade 2. Então fecharia lado 2 com 1, ó. Então aqui, ó.
Aqui esse fechamento 2 com 1, como aqui ó, foi capacitor, capacitor inicia aqui, ó, que eu já deixei um terminalzinho para capacitor, a ligação final do 2 com 1, entre a velocidade 1 e a 2, aqui fica meu cabinho de velocidade 1. Ó. Aqui eu tenho a velocidade 1. Sobrou agora o terminal 2 da minha direita, que é o final dessa bobina aqui, ó, que é a bobina de velocidade 2. O lado 2 dessa com o lado 1 da outra. Ó, você vê que vai e vem, ó. O fechamento aqui também é velocidade 2, ó. Foi o que eu passei para ele. Eu digo, você identifica essas bobinas, marca 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Eu falei um outro modo, eu não sei nem qual, na verdade não sei nem qual dos dois ele seguiu. Quer ver? Fica uma dúvida, ele me perguntou, eu digo, ou então, eu disse a ele assim, ou então você faça o seguinte, você não marca 1 e 2, você marca a sequência numérica, que seria 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Seria o que? 1, 2, fecha 2 com 3, sobrou aqui 4, fecha 4 com 5, terminou terminal 6 aqui, ó. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Seguiu a sequência numérica até o 6, que seria o número terminal. Terminal 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fechou 2 com 3. Fechou 4 com 5. Restaram terminal 6 e 1. Terminal 6 para ligar com a minha bobina principal. Na verdade aqui seria fechamento de bobina principal e também velocidade 3. Ó, você vê que eu tenho velocidade 1, 2, que é o fechamento. Quando eu fecho 2, vamos dizer que fazendo, que nem eu mencionei agora por último. Eu acho que assim fica até melhor que eu falei por último agora, pessoal. Vamos esquecer isso daí por enquanto. Vamos dizer que eu numerei aqui, ó. Tanto faz, aqui é só questão para tentar compreender melhor. 2, 3, 4. Você vê que na minha direita está ficando um número par. 5 e 6. Eu acho que aqui fica até melhor a compreensão, que você seguiu a sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou 2 com 3, fechou 4 com 5. Ou seja, fechou 2 com 3, 4 com 5. Fechamento de 2 com 3 é velocidade 1. Fechamento de 4 com 5 é velocidade 2. Terminal 6 liga com o B. Ou seja, mantém as ligações no lado direito agora. Terminal 6 ligou com o terminal B. Aqui você tem velocidade 3. Ó. Restou agora esse lado aqui, ó. Tá vendo? Que é o que deixou a perninha no início da velocidade 1 para capacitor, para fechar com esse daqui, ó. Na verdade, esse daqui é o linha. Tá vendo? Ó? Aqui é onde nós temos o linha, que vai ter nosso protetor térmico, para poder chegar a alimentação na principal. Aqui você puxa mais um cabinho, que é o capacitor. E no meio aqui vai ficar a ligação do capacitor. Então aqui no meio nós temos capacitor entre a bobina principal e a bobina auxiliar, onde eu deixei um cabinho já na auxiliar. Então esse lado A da bobina principal, ó, você vai botar o terminal do protetor térmico, que vai vir a alimentação da rede aqui, ó. Protetor térmico ligado no início da principal e também o cabinho do capacitor. Desse lado aqui no início da bobina de velocidade 1, você vai deixar um terminalzinho para capacitor. No final da velocidade 1, fecha com o início da velocidade 2, bota um cabinho para velocidade 1 aqui, ó. O final da velocidade 1 é onde é o jump, ou seja, o terminal, o cabinho para velocidade 1. Beleza. Fechou com a 2, então o final da bobina de velocidade 2, quando fecha com o início da bobina de velocidade 3, aqui, ó. Puxou um cabinho para velocidade 2. Beleza. O final da bobina de velocidade 3, que nem eu marquei aqui, seria terminal 6. Fecha com a bobina principal também do mesmo lado, ou seja, o lado B da bobina principal, e puxa um cabinho para velocidade 3. Então aqui eu tenho um linha aqui, ó. Quando eu alimento o meu motor aqui, que eu aplico uma tensão elétrica aqui já vem direto, não passa nem na chave de seletora. Algumas chaves seletoras até tem um pinozinho onde entra a alimentação desse linha, só que é só um jump. Entra de um lado, sai no outro. Então esse lado aqui sempre está alimentado direto com a rede elétrica. O único empecilho é o protetor térmico, que corta essa alimentação se caso der problema com essa bobina. Então o protetor térmico está no meio aqui. Ele estando ok, eu vou ter a alimentação sempre chegando aqui, ó.
No que chega a alimentação aqui, já alimentou esse lado da minha bobina principal. E também alimentou o meu capacitor, que também está alimentando esse lado da bobina auxiliar. E quando eu aplico a outra alimentação, que aqui é quem vai trazer é a chave seletora. Quando eu aplico a alimentação aqui, eu estou alimentando meu motor, minha bobina auxiliar daqui para cá, ó. Aqui desse lado está sendo alimentada pelo capacitor. Vamos ver, pegar aqui, ó. Esse lado da bobina auxiliar está recebendo alimentação através do capacitor. E esse outro lado da bobina auxiliar através da entrada de alimentação. Tá vendo? Então daqui para cá eu tenho uma alimentação direta com a rede elétrica. Só que esse lado aqui não é totalmente direto, porque tem o empecilho, na verdade, tem a interferência do capacitor. No caso daqui para cá, ó. Sempre eu vou ter alimentação fixa nesse ponto. E o outro lado da minha bobina principal, por onde é que ela recebe alimentação? Porque ela é a principal e tem que receber alimentação. Se não receber, o motor já deu problema. O outro lado vai fazer esse circuito aqui, ó. Se eu tenho uma alimentação fixa nesse ponto, que é a minha chave seletora jogou a alimentação aqui, então minha auxiliar recebeu a alimentação por aqui, ó. E minha principal vai ter que fazer todo esse circuito, ó. Veio aqui o início da velocidade 2, continuou, final da velocidade 2, retornou, início da velocidade 3, continuou, final da velocidade 3 e veio fechar o circuito aqui. Tá vendo? Aqui foi que minha principal veio receber alimentação. Então minha principal está bem distante, o ponto de alimentação dela. Então meu motor trabalha bem fraco pela questão da resistência ohmica que está conseguindo até o início, na verdade o final aqui, para estar recebendo alimentação na minha bobina principal. E quando eu trago a alimentação para a velocidade 2, você vê que na velocidade 2, ó, minha alimentação seria nesse ponto aqui, ó. Então na minha bobina principal já encurtou menos, o caminho já ficou mais curto. Na minha velocidade 2 eu só tenho a resistência ohmica agora da bobina de velocidade 3 até chegar a alimentação do outro lado da minha bobina principal. Já a minha velocidade 1, na verdade as bobinas auxiliar, já pegou um pouco maior de resistência ohmica, que seria as resistências da bobina de velocidade 2 mais a resistência da velocidade 1 para poder fechar o circuito pelo capacitor. Beleza. E na velocidade 3 é onde meu motor trabalha com a maior potência possível. E é onde ele vai estar trabalhando também melhor o funcionamento desse motor na velocidade 3. Por quê? Minha bobina auxiliar está trabalhando a alimentação de início a final, através do capacitor desse lado. E o final aqui diretamente aqui na auxiliar, ó. E minha bobina principal está recebendo a alimentação direta no final dela aqui, início e fim dela aqui, ó. Então minha bobina principal está trabalhando a 100% da potência dela. E minha auxiliar apenas pela limitação do capacitor. Porém, como ela é auxiliar, ela auxilia na partida. O funcionamento em si do motor está baseado na principal. Por isso até o nome principal. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Eu gosto de, quando falar, que eu falei aqui, dar uma rabiscada rápida. Só para tentar vocês compreender. Vou jogar o rabisco rápido, só recapitulando isso aqui. Não vou nem falar muito. É só para vocês terem noção. Vou fazer numa linha reta. Início e fim da principal. Início e fim da auxiliar de velocidade 1. Início e fim da bobina de velocidade 2. Início e fim da bobina de velocidade 3. Eu vou marcar, como eu falei por último, essa situação. Seria A e B da minha bobina principal. Auxiliar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa numeração você vai pegando a fitazinha crepe, identificou as bobinas. Início você já botou o terminal 1. Final botou uma fitazinha crepe lá. 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Os fechamentos seriam o que? Os fechamentos 2 mais 3 deu igual a velocidade 1. Que seria o fechamento dessa bobina aqui com essa. Tá vendo como fica fácil, como é desvendado, tem que deixar um mistério bem simples. 2 mais 3 igual a velocidade 1. 4 mais 5, ó. 4 mais 5 igual a velocidade 2. Terminal 6 igual a velocidade, na verdade 6 mais A, né? Mais B. Eu até não botei aqui, ó. Deixa eu recapitular aqui, ó. 6 mais B, que seria terminal 6 mais B igual
6 mais B igual a velocidade 3. Então teríamos aqui A1, A2 e A3. 2 mais 3, velocidade 1. 4 mais 5, velocidade 2. 6 mais B, velocidade 3. Aqui é os pontos do fechamento. Aqui você fechou uma com a outra, puxou o cabinho para velocidade 3. Fechou essa com essa, puxou o cabinho para velocidade 2. Fechou essa com essa. 4 mais 5, ou 5 feio medonho. Fechou essa com essa, puxou o cabinho para velocidade 1. Beleza. 6 mais B, velocidade 3. 2 mais 3, ó. 2 mais 3. A1. Tá com lápis preto. Só o número. 1, 3. E 4 mais 5. A2. Finalizou aqui. O 1. Vou botar até aqui mais em cima. 1, que seria o início. Igual a capacitor. Capacitor. 1 igual a capacitor. A. Tá aqui embaixo. A igual protetor térmico. Você pode fazer até um mapa, pessoal. Protetor mais linha. Ou seja, o protetor térmico, que é o linha, e capacitor. Ou seja, um terminal do linha, um terminal do protetor térmico e terminal também do capacitor, que vai ser um terminal do capacitor. Protetor, linha e capacitor. Tá vendo? Terminal A é onde tem mais ligação com ele aqui. Você vai puxar um terminal linha, puxar um terminal que é a ligação do protetor térmico. Na verdade, o linha é depois do protetor térmico. Vamos dizer que isso aqui seria o protetor térmico. O final do protetor térmico está ligado ao linha. E o capacitor está realmente na ligação do início da principal. Terminal do capacitor. A1 também é capacitor. Capacitor e capacitor. Protetor térmico. Depois do protetor térmico, linha. Mas está aqui. Terminal A é onde está todas essas junções. Você só sabe que o protetor térmico está depois do fio linha, que é onde vai cortar a alimentação, como eu falei anterior. Então, no terminal A, você vai encontrar ligação para protetor térmico, linha e capacitor. Todos referentes a esse mesmo terminal aqui, ó. Terminal A. Terminal 1, capacitor. Terminal 2 mais 3, que é o fechamento do 2 com 3. Velocidade 1. Terminal de fechamento 4 com 5. 4 mais 5. Velocidade 2. 6 mais o B, que é o 6 mais o B, ó. Velocidade 3. Então, pessoal, acredito que aí deu para clarear bem a mente de vocês nessa dúvida, se vocês tinham aí. Se ajudou vocês, curte, comenta, compartilha o vídeo. Não deixa de deixar o likezão. Fortalece bastante o vídeo para que o YouTube aí recomende para mais pessoal tá vendo. Eu acredito que um conteúdo desse daqui seja, vamos dizer, de alto valor na questão de entendimento, compreensão. Ficou alguma duvidazinha no entender, dá uma revisada no vídeo, volta um pouco aí, vai naquele pontozinho que você ficou na dúvida. Acredito que aí tá show de bola, viu?